Boa noite. Primeiramente, esse encontro de hoje é o penúltimo do projeto Moema Convida. E eu quero deixar cada vez mais registrado a minha gratidão a todos que participaram destes encontros, que trouxeram coisas muito boas para mim, para minha vida, para minha estrutura. Me ajudou muito a passar por essa pandemia. E hoje o convidado é Sérgio Lobato. Sérgio Lobato, que eu tive o prazer de conhecer, entrelaçar alguns caminhos. Sérgio Lobato é natural do Rio de Janeiro. Iniciou seus estudos de balé na Academia de Balé Selma Monteiro. Logo após, ingressou na Escola de Dança Marioleneva, Rio de Janeiro, onde formou diversos bailarinos famosos hoje em dia. Foi premiado em vários festivais nacionais e internacionais com suas coreografias e remontagens na Escola Estadual de Dança Marioleneva. Dentre alguns, o de melhor escola no Festival de Dança de Joinville. Ainda professor da escola, foi convidado pela direção do Ballet Jean-Yves para participar como assistente. Também como professor da Edmo, foi agraciado a estagiar na Vaganova Academy, na Rússia, e presencialmente nos ensaios do Kirov Ballet. Logo depois, foi contratado pelo Balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro como professor do corpo de baile, passando logo a seguir para ser o ensaiador de solistas. Foi contratado pela Escola Bolshoi no Brasil como diretor artístico, onde gerou diversas renovações. Com esta escola, dirigiu muitos espetáculos pelo Brasil, Itália e outros países. Assim como dirigiu a abertura de gala no Festival de Joinville. Professor convidado pelas companhias São Paulo Companhia de Dança, SESI Minas Gerais, Débora Coker, Rio de Janeiro. Retornando ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro, assumiu o cargo de direção do balé da casa, onde trouxe vários projetos inovadores, criando o Balé do Meio-Dia. Hoje é professor e ensaiador do Estúdio Tiago Soares e Petit Danse. No Carnaval Carioca, Sérgio Lobato nos emociona sempre com suas belas criações nas comissões de frente. Eu vou ver se ele já está por aqui. Vamos convidar. Guardar. Boa noite para quem já está chegando, para quem já está aí. Olá, Sérgio. Oi, Moema, tudo bem? Boa noite. Obrigado pelo convite, uma honra. Imagina, obrigada a você por estar aqui comigo, para a gente poder conversar um pouquinho. Eu Ah, vou, vai ser ótimo. eu vou começar te fazendo a pergunta que eu faço para todos quando começa esse encontro. O que é dança para você? Bom, eu tinha até lhes falado isso anteriormente, que para mim é como um dos sopros divinos de Deus, né? Ser um artista é de uma responsabilidade muito grande com Deus e com a arte, né? De nós nos transmitir, né? A emoção, a alegria ou a tristeza também, de acordo, né? Mas, acima de tudo, a nossa honestidade como artista de poder transmitir a muitos outros também o que nós aprendemos. Então, esse compromisso é muito sério e eu sou muito grato a Deus por tudo da dança, que o que eu tenho até hoje veio através da dança, a minha família,
meus filhos, né, meus trabalhos, aonde eu trabalhei, nos grandes lugares que você citou, e que foi uma honra também. E esse projeto de vida que é transmitir com muita paixão o melhor, né, para cada aluno, bailarino que queira se formar nessa carreira. Então, para mim, assim, é tudo de maravilhoso, de bom, que possa Deus e só tenho a agradecer. É, meu querido, como é que foi essa trajetória? Ela começou lá na escola, e você iniciou seus estudos. Faz uma pincelada, assim, né, de como você Uhum. começou, como é que você sentiu essa chama interior que te levou para a dança, como é que foi isso? Então, como você citou, eu iniciei os meus estudos numa escola onde eu morava, em Bento Ribeiro, né? Ali perto, ao lado de Marechal Hermes, né? Oswaldo Cruz, e entre os dois, né? E ali tinha uma escola, porque tinha alguns amigos, amigas, principalmente na época, que faziam balé, jazz, e a gente gostava muito de sair para se divertir, a festas e a lugares para dançar. E eu adorava dançar, 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 a noite inteira dançando, entendeu? Aí até que um dia, vai lá, vai fazer baula. E aí então eu resolvi ir e fiquei, eu me lembro até hoje, como se fosse hoje, eu toda, é uma escada que eu subia, eu fiquei na porta parada assim por uns 2 minutos pensando, vou entrar ou não vou? E aí eu pensei, seja o que Deus quiser. Aí eu entrei, né? E me deparei com a arte. Foi muito engraçado que no início eu detestava o clássico, né? Eu achava chato, eu achava monótono, dava sono. E aí comecei a fazer outras modalidades, como jazz na época. E aí até que eu conheci um professor que me iniciou lá, a professora Silvia Flores, e depois o professor José Moura, né? Grande, saudoso, maravilhoso José Moura. E ele que impulsionou então esse meu desejo, essa vontade de descobrindo do balé clássico. E aí até que eu fiz audição para a escola de dança, passei para a audição, e eu fui estudar com Edmundo Carijó, né? Que foi meu professor na escola e depois fiz aula com vários profissionais lá. E aí depois dali eu fui trabalhar no balé e teve uma audição para o Balé de Niterói, que na época a direção geral da Eufani Peçanha, mas tinha a filha dela também que dançava, né, a Jane Batista, tinha outros profissionais, como também o grande professor que eu tive, maestro, mestre, o Arthur Ferreira, né, Arthur Ferreira, sabe? E aí fui dançando e depois eu fui trabalhar também com Eric Valdo e Eliana Caminada, na companhia que eles dirigiam. Depois fui trabalhar na companhia do Renato Magalhães, com Renato Magalhães. E aí teve uma época que teve audição para o teatro, então os rapazes que trabalhavam comigo ao meu lado, nessas companhias, fizeram audição e eu não quis fazer. Todos passaram, e na época eu dançava mais do que eles, entendeu? Mas foi uma opção de vida, e aí fiquei trabalhando assim em empresas privadas, fazendo também shows, Rede Globo, viajando, e assim foi. E até que um dia eu resolvi parar de dançar, porque até então eu nunca quis ser um professor. Sempre, aliás, assim, eu nunca quis dar aula, porque eu achava que na época, quando mesmo em trabalhando, estudando, e eu não me sentia responsável para poder responder à altura alguma pergunta que me fizessem, entende? Ou explicar algo. Então, eu protelei o máximo isso e demorou bastante, e assim foi. A minha vida começou aí dando aula, na verdade, e foi junto com a Alice Arja, né? E aí depois eu fui trabalhar na Dalal Ascar, no Balé Dalal Ascar, como professor. Aí de lá eu fui convidado para ir para a escola de dança, fiquei 9 anos na escola de dança, onde com a Maria Luísa, que infelizmente nos deixou essa semana,
Hum. É uma lástima, porque eu tenho muito carinho, respeito, trabalhamos por muitos anos, ela confiava muito em mim. Fizemos um grande trabalho na escola de dança, até que me levou ao Teatro Municipal e aí foi. Eu queria aproveitar que você tocou da Oscar e você citou no seu currículo a sua experiência com a Royal Academy of Aham. Dance em Londres, né? De um mês que você ficou lá. Como, Sim, sim, sim. como é que foi essa vivência, Sérgio? Dentro da Royal, estudando ali, observando, vendo a metodologia. É, não foi no Centro de Estudos do Royal Academy, foi no Royal Ballet School, Hum, entende? Eu até visitei o Royal Academy, né? hum, Fui lá conhecer, porque eu viajo, eu sou muito curioso, eu gosto de ficar andando em todo lugar, hum, pesquisando, estudando. Mas foi assim, a Dalau, um belo dia, ela gostava muito de mim, do meu trabalho. E eu trabalhava no Balé da Lascar, e aí comecei com uma turma, e essa turma simplesmente ela foi explodindo de pessoas e talentos, e aí eu, e, e nesse meio tem até bailarinos do Teatro Municipal hoje, solistas, que surgiram dessa turma, então eu comecei a levá-las para dançar, coisa até que o Balé da Lascar nem muito se fazia. E aí então, é, um, fiz vários espetáculos com ela, ganhamos vários prêmios, coisa que nunca foi muita filosofia da Dalal, hum. de participar de eventos, festivais. E aí um belo dia ela me chamou, olha, você não vai poder ficar aqui. Aí eu, ah? Ela falou, sim, porque isso tudo aí gerou muitos problemas para mim interno, não sei o quê, né? Mas vamos fazer o seguinte, eu gosto muito de você, eu aposto muito no teu trabalho, eu vou te mandar para Londres para você ficar estudar. Aí eu, oba! E aí foi, né? Uhum. E aí fiquei sem emprego, mas em Londres, entendeu? Foi ótimo, vi muitas coisas, né? Porque eu gosto muito, gostava muito, como tive depois de outras oportunidades também, e uma terceira oportunidade através da Dalal também, né? Junto ao EBT, Uhum. e de estudar, tentar entender. Nunca fui para esses lugares, Moema, para levar um caderno e copiar a aula de quem dava. Eu sempre sentava depois com os professores. E lá no Royal Ballet School, tinha um professor russo, né? E que eu sou muito mal de nomes, mas e depois ele hoje é diretor do Bolshoi, entende? Artístico do balé Bolshoi. E eu tentava entender, conversar com ele para tentar entender, porque eu olhava para a aula dele e via sempre umas repetições de movimentos de formas diferenciadas. Em todos os exercícios tinha algo similar. Então era essa sempre foi a minha busca, é de tentar entender a filosofia, tentar entender. Então assim, foi um movimento maravilhoso que eu pude participar de muitas aulas, assistir, conversar, dialogar, né, com a direção, com profissionais, ver espetáculos deles, ver ensaios deles. Então foi assim, só tenho a agradecer a Dalau por tudo isso. Foi ótimo. Essa pergunta que eu fiz a você foi pelo seguinte: eu sempre tive curiosidade de saber como seria o método do Royal lá, porque eu trabalhei há algum tempo dentro da academia da Tânia com o método do Royal. Opa, caiu aqui. Com o método. Peraí, Sim, peraí, que o celular caiu. Vamos ver. sem Não, problema. ele caiu, o vento bateu nele, que está um calor danado. Eu botei um vento aqui, o vento jogou o celular no chão. Então, aí, quando eu vi que você esteve lá e que você, o pouco que eu te conheço, eu vejo o quão investigativo você é na maneira de trabalhar. Aham. Eu fiquei curiosa de saber se você percebeu alguma diferença da maneira de trabalhar com o método lá e a maneira com que é trabalhado aqui. Então, na verdade, Moema, lá no Royal Ballet School,
nesse período que eu estive lá, como eu te falei, o professor principal é um russo, era um russo, a sua esposa uma russa também, tinham outros ingleses, mas na verdade a metodologia que ele usava era russa. Ah, sim. Eu Tá. depois soube, Aham. através de conversas, que tinha épocas que eles faziam algum exame, mas não Aham. era a aula do seu dia a dia Sim, do método do sim. Royal Academy, Sim. entende? É um método do professor da escola, direcionado, mas baseado no que ele, russo, trabalha, entendeu? Agora, lá no Royal Academy, quando eu fui conhecer a entidade, a sede, então é tudo lá voltado, né, para a metodologia, né, do Royal Academy. Mas eu fui mais para as turmas mais adiantadas, Hum. entende? Então, é assim, aí você via o programa bem explícito, que era totalmente voltado dentro da metodologia deles. Mas no Royal Ballet School, não. Não. Então agora nós vamos passear pelo Bolshoi do Brasil. Você esteve lá, E, né? sim, E eu maravilhoso. gostaria de ouvir a, a sua narrativa sobre as suas vivências lá. Eu sou uma pessoa apaixonada por vivências, sabe? Gosto Pois é, muito. eu também sou. Eu também sou. E tento aproveitar ao máximo. E, bom, eu estava trabalhando no Teatro Municipal como professor, ensaiador, e aí me veio o diretor lá do Bolshoi Joinville, o diretor-geral, o Pavel Kazarian, Uhum. e me escreveu, me sondando a respeito de trabalhar lá. No início eu não levei muitas, não acreditei que fosse uma verdade aquilo ali, ou que fosse ir adiante o diálogo, né? Uhum. Aí até um dia que ele veio ao Rio, e aí fomos almoçar até na cantina do Teatro Municipal, na época que tinha cantina ainda, né? E aí foi no horário de intervalo que eu tive, eu falei, marquei ali, vamos almoçar ali. Então ele me fez o convite para trabalhar Uhum. lá no Bolshoi, e aí eu coloquei algumas condições que precisaria, né, para poder trabalhar. E aí ele me deu um cargo de diretor artístico, que acho que foi o primeiro e até agora não tem mais ninguém, nunca teve mais. Foi só, acho que foi o primeiro e o último, eu não sei. Enfim, aí isso foi talvez setembro, uma coisa assim. E aí eu tinha todo o trabalho do Teatro Municipal, meu contrato com o Teatro Municipal, e aí terminava em dezembro meu contrato. E aí, perto da proximidade do meu contrato, na época, eu fui procurei a diretora, a presidente, a Carla Camurati, para me despedir, né? Muito obrigado pelo contrato, pelo trabalho, obrigado ao Marcelo Misalitz, que na verdade eu entrei no teatro como professor por ele, né? Aliás, já havia acontecido um convite pelo diretor artístico o francês Jean-Yves Lormeau, Sim. que eu participei de temporada junto com os alunos da escola, que teve um balé conservatorié, que eu ajudava na assistência dele, né? E depois ele me convidou para ajudar a mandar casal da escola que ele queria mandar para o concurso de Moscou, a Márcia Jaqueline, né? E assim foi, ele me chamou para ser professor. E aí, na verdade, eu falei, não, ainda sou muito jovem, não podia. Mas voltando a isso, então eu cheguei para Carla e falei assim, olha, estou de saída, falei com a Dalal na época, olha, recebi um convite muito encantador, muito promissor, e, e eu estou meu contrato vencendo, eu quero experimentar, né, uma nova oportunidade, uma nova forma de conhecimento, né, que é instigador e difícil, né? E aí ela não quis que eu saísse. E ela, não, você não pode sair, eu vou te dar um aumento, o contrato vai aumentar, não sei o quê. Eu falei assim, não, mas eu já dei minha palavra, não é questão, não é essa só. E, bom, eu fui para lá em janeiro do ano seguinte, eu terminei a temporada com o Teatro Municipal e em fevereiro eu fui para
trabalhar, assumir o cargo como diretor artístico. E eu fui convidado pelo Pavel para levar um pouco dessa questão, dessa vivência brasileira, do entendimento do que é o brasileiro na dança, do que é um corpo brasileiro e uma alma brasileira, né? Porque lá existe a excelência do ensino, mas talvez não haja, por parte dos profissionais russos, o entendimento do que é nós brasileiros. Sim, sim, sim. E aí eu fui com esse desafio, foi no início difícil encontrar essa abertura para isto, mas o Pavel apoiava muito, a direção apoiava muito, e aí eu fiz assim 3 anos diria, um ótimo trabalho, porque o que eu quis levar para lá é, primeiro, é que nós podemos ter toda a metodologia russa, que é muito bom para técnica, mas não podemos querer ser um russo. Isso aí. Uhum. Né? Temos que manter a nossa essência, a nossa latinidade, nossa artisticidade, né? E não querer ser um caricato, uma Exato. caricatura russa. Uhum. Uhum. Né? Então, esse era meu foco. Então, isso foi, no início, aí eu transformei muito isso, e eu cheguei tentando dialogar, e um pouco também sendo um pouco mandando, para poder chegar onde eu queria, né? Porque eu dirigia 400 pessoas, eram 300 alunos, professores, médicos, então tudo eu organizava e eu comecei a dirigir isto, né? E tanto que os espetáculos, eu entrava na coxia, no primeiro espetáculo, e as pessoas começaram a dançar assim, entrava com figurino, que um brinco que não era, e eu na coxia ficava assim, não, volta, não é isto, não é aquilo, não é assim, temos que ser profissional nisso, temos que fazer aquilo, eu ensaio que era assim, assim, assado, eu fazia a tabela, eu escolhi os professores, os ensaiadores, mas quando chegava os ensaios, véspera, eu falava, não, só eu falo, porque agora eu quero colocar o meu lado brasileiro disso daqui, e assim foi trabalhando, e a escola se tornou uma referência, e tinha a companhia jovem da escola, quando eu entrei, e muitos deles são pessoas maravilhosas, muitos não gostaram, porque eu comecei a mudar um pouco o perfil de como eu achava que tinha que fazer, dançar, e aí a escola acabou se tornando assim convidada pra caramba para dançar, porque só fazia espetáculos que foram crescentes, bonitos. Mas claro que isso foi uma parte, que existia a outra parte da escola na relação do dia a dia com os alunos. Eu entrava para trabalhar às 7h pouco da manhã, saía 8h pouco da noite. Eu ia sala a sala, assistia às aulas, dialogava, fazia reuniões com pianistas, reuniões com professores. Mudei, depois de um tempo, tentar entender a filosofia, e mudei um pouco da parte acadêmica da escola, do currículo, para que deixasse a criança um pouco mais criança, entende? Porque no início era muito severa a cobrança da responsabilidade da música, disso, daquilo, blá, 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 era tanta coisa, e ela não tinha um momento de amar a arte, para mim, na minha opinião, entende? Então, eu mudei um pouco, inverti, trouxe algumas essências que era russa, como a ginástica olímpica, como algumas lutas de esgrima, academia para os rapazes, aula de ponta só para as moças, tudo separado, entende? Então eu fui fazendo assim, e foi feito um grande trabalho, junto aos russos, que me respeitaram bastante. No início tinha uma certa desconfiança, mas depois respeitaram. Bom, eu acho que respeitaram, porque ninguém nunca falou nada, mas se não falou também, ele já foi. O importante era fazer, entendeu? E depois aí enfim, foi uma experiência maravilhosa, porque, inclusive, quando eu cheguei a morar em Joinville, em Moema, eu queria tanto fazer a imersão no Bolshoi,
entender o Bolshoi, entender a filosofia, a metodologia, entender os funcionários, entender tudo, que eu fiquei lá, os primeiros 6 meses eu não tinha nem televisão em casa, eu não quis ter televisão. Eu só estudava, Sim. entendeu? Para poder alcançar um trabalho. Você sente hoje em dia que as sementes que você colocou lá nesse período, elas deram frutos, elas trouxeram alguma reformulação que continua existindo dentro da Olha, escola? sim, inclusive, hoje, por exemplo, talvez as pessoas que estejam aqui nos assistindo, você vê muito o trabalho do Bolshoi, ou mensagens pelo Michael Golin, que é o coordenador agora. Ele foi um que eu coloquei como professor e outros também, eu fui direcionando, entende? Eu também abri no início para eles, foi a mesma coisa. Por exemplo, eu tinha 2 bailarinos, eu tinha uma turma também, eu era diretor e tinha uma turma, os rapazes. Graças a Deus, todos eles estão trabalhando fora, eh, sabe, em grandes companhias, como o Giovanni, que é solista do New York City Ballet agora, entende? Então eu tive muitos bailarinos que eu descobri, aqueles que mal eram encostados, eu achava, vamos trabalhar, e hoje em dia aí eu teve uma época que eu levei para um grande concurso nos Estados Unidos, em Mississippi. Eu quis levar um casal, que foi esse casal, o Giovanni e aí a Amanda. Aí, na época, numa reunião, falaram: você está protegendo a Amanda? Não, ela é talentosa. Hoje, a Amanda Gomes é a primeira bailarina de Kazan, famosa, entende? É, e outras também, que solistas que eu trabalhei, que eu formei. Mas eu acho sim, porque eu vejo os espetáculos da escola, eu acompanho, vejo a metodologia, que é a mesma, mas com uma outra essência, de uma outra pegada mais é, limpa, no sentido que eu me refiro, sem essa caricatura, sem querer ser um russo que você não é. E Aham, os espetáculos, esse é o reflexo do que é na aula, dos sim. bailarinos, dos alunos. E, né, claro que eu tive grandes pessoas apoiadoras lá de dentro, como a Antonieta Eta Spadari, que também foi uma assistente coordenadora. Tive o apoio do Pavel, muito, da coordenação dos médicos. Então, assim, foi um momento de que a escola, na época, teve um, um crescimento no sentido assim de número de pessoas que entraram, números disso de espetáculos, elogios, né? Então foi muito bom e eu vejo que há continuidade sim hoje. Eu não acompanho tão de perto, mas o que eu posso acompanhar, eu Uhum. vejo que sim. Que bom, né? É bom quando a gente se dedica como você se dedicou e você depois vê brotar, né? Os frutos e as flores desse trabalho, né? É, Isso é gratificante. é. E aí, só para encerrar a questão do Bolshoi, se você quiser perguntar alguma coisa específica depois, tudo bem. E aí eu quis retornar para o Rio, Uhum. porque eu estava em Joinville e, e lá trabalhando já lá assiduamente, né? Eu já participava até de projetos da prefeitura de formação entre curadores para orçamento da cultura. Me envolvi bastante, né? Enfim, mas aí eu conheci a Patrícia Salgado, que é a minha esposa, lá no Sim. Festival em Joinville, e aí eu me apaixonei e eu estava com saudade do Rio. Eu tenho meus filhos aqui no Rio, o carnaval que eu trabalho, que eu amo, e aí eu resolvi pedir minha demissão, né, e voltar. E aí, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que foi quando Pois é, aí eu te conheci ali. foi, na verdade eu retornei e não sabia o que ia fazer da vida. E porque eu saí do Bolshoi com um cargo maravilhoso, um salário muito bom, com tudo, a estrutura muito boa de vida, e resolvi apostar pelo lado mais sentimental da minha vida, né? E, e aí foi 2 meses depois, eu acho que quase 3 meses, surgiu o convite do Hélio Bejani para mim retornar ao teatro, né? Que por acaso ainda era a Carla Camurati, a presidente.
E E agradeço ao Hélio. como é que foi essa experiência no teatro, Sérgio? Então, aí meu retorno já tinha uma outra cabeça também, uma outra visão de muitas coisas que a gente vai aprendendo, vai crescendo, né? Vai amadurecendo. Então eu voltei a dar aulas e aí depois ensaiar corpo de baile, ensaiar solistas e estava feliz até uma parte, porque no meio do ano, teve um ano, cheguei para o Hélio e falei assim, Hélio, eu vou só até dezembro com você, porque não tá legal. Não o trabalho em si. Eu falei assim, não tá legal porque o Teatro Municipal me deu um contrato e eu não recebia direito. Recebia a cada 3 meses, às vezes, entendeu? Sabe? Eu falei assim não dá para se viver. Então eu vou trabalhar, cumprir meu contrato, vou cumprir minhas obrigações até dezembro. Então, já estou te avisando agora. Foi tipo assim, em agosto eu falei com ele, tive uma conversa sobre isso, né? Mas já tinha já uns 2 anos trabalhando dessa forma e então era muito enriquecedor trabalhar no teatro, apesar de todos os problemas que o teatro sempre, né, tem. E aí, enfim, quando chegou no final do ano, não, eu acho que foi no primeiro semestre eu falei com ele que eu ia sair. E, não, e aí, quando chegou depois, aí surgiu essa questão com o Hélio, lá, né, em relação com o corpo de baile, não sei, e aí ele saiu, e aí a Carla com ele saíram, resolveram. E aí um dia eu tô lá esperando para ver o que ele vai fazer, trabalhar, dar aula, aí recebo um telefonema da Carla Camurati. Sérgio, 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 eu gostaria que você fosse diretor do balé. E eu, ai, que é isso? Eu falei assim, eu falei que eu vou embora pro Hélio, e você agora é diretor. E aí, bom, enfim, aí ela pediu para conversar com ela, eu fui conversar com ela, expus isto que eu coloquei pro Hélio, que eu estava saindo porque um contrato que eu não recebia direito. Enfim, aí ela me prometeu que eu ia ter um contrato melhor e receber de correto. Aí eu me entusiasmei por isso, não foi pelo cargo de diretor, entende? E aí, porque eu nem previ qual era tanta essa. No caso, eu sabia da responsabilidade, mas só você vivendo ela que você tem noção disso. Mas eu fui mais encantado pelo fato de você receber direito Uhum, e honesto, dignamente, entendeu? sim, E aí foi quando surgiu uma outra história minha dentro do Teatro Municipal na direção. uma história muito bonita, por sinal, bonita. Eu me orgulho muito de toda a minha Meio, passagem, desde. meio conturbada, mas muito bonita. Olha, Moema, eu vou ser muito sincero a você. O conturbado, eu te coloco para você que foi muito pouco perto da alegria do que eu tive. Que bom. Bom. É, porque a primeira coisa que eu fiz foi tentar trazer pessoas para trabalhar, como a Bárbara Lima, Uhum. como Matheus Dutra, né, diretamente comigo, pessoas que eu pudesse confiar, pessoas que pudessem, vamos botar a mão na massa e trabalhar, porque eu gosto de trabalhar. E eu cobro isto, entendeu? Trabalho. E se por mim, eu fico horas trabalhando, entende? Eles ficavam enlouquecidos, né? Eu também chegava muito cedo e ia embora por último. Mas eu não sei, foi difícil sim. Foi difícil no início, é, o, por todas as razões que quem conhece bem o teatro sabe quais são os seus problemas, estrutural também, financeiro, até conseguir muito nesse período burlar um pouco essa questão financeira, porque a Carla Camurati, ela gostava muito do balé e ela apoiava bastante, e conforme também o trabalho foi se desenvolvendo, conforme as opções
do que eu colocava de espetáculos, e tinha um retorno de bilheteria, de público, que foi crescente, 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 então o apoio era maior, né? Sim. A credibilidade, a ponto de que a Carla, eu não sei se todos os diretores fizeram isto, ou tinha isto, talvez só os Jean-Yves Lormeau, algumas pessoas de fora, estrangeiras, que tiveram também. Eu, a ponto pro final, de algumas temporadas antes, eu participava da confecção do orçamento, entende? Da opinar, como eu já tive casos de falar assim, não, eu não vou querer esse maestro estrangeiro que vai me cobrar $1.000, não sei quantos $1.000, eu prefiro investir no maestro da casa, que foi até depois se tornou diretor artístico, estreou para balé comigo e se tornou depois, no futuro, diretor artístico do teatro. E gastar esse dinheiro numa outra coisa, num cenário, refazer uma roupa. Então, assim foi se levando, se criando estrutura para o balé. Eu também, um projeto que eu gostava muito foi de poder conversar com todos, olho no olho, a cada um bailarino, e aqueles que já não estavam mais atuando tão efetivamente, mas que se compromissassem de que eu precisava deles e o balé precisa, porque uma companhia, no meu entendimento, ela se faz a sua notoriedade, o seu sucesso, se tem uma equipe experiente e madura para as suas mise-en-scènes, para o seu, né, que para trazer valor para os mais jovens e ir aprendendo. Então, toda a minha vida lá dentro foi pensar em tradição, como manter a tradição. Pensar e respeitar, né? Vamos dar um. Você trazia sempre muito isso. Vamos dar uma olhada aqui no nosso público, porque eu vi que a Bárbara entrou agora lá, Babi. Oi, Oi, Olinda. Bárbara, tudo bem? Vamos ver se tem algum questionamento, se tem. Oi, Miriam. Tem pessoas aí. Vamos passando, você dá aí uma olhada, ver se tem alguém com quem você queira se dirigir. A gente dá um pouquinho de atenção. Ah, mentira, você. Ela tá dizendo que eu neguei o backstage para ela, uma live. O horário que ela queria colocar, eu ser trabalhando, não posso, né? Não tem como fazer, né? Olha, olha, vai fazer o backstage com ela, senão já viu, né? Ela puxa as minhas orelhas aí. Olinda, beijo para você, Olinda. Olinda, Saúl, grande beijo. Uhum. É o momento de nós, porque a gente vai conversando, vai trocando e não dá para dar atenção É, às pessoas que vão eu entrando, até esqueço às vezes de olhar. que vai entrando e você não vai vendo mesmo quem é que está. É, eu vou Bom, me empolgando falando. não, você se empolgando e eu me empolgando ouvindo, então fica dois empolgados aqui. Sérgio, você é uma pessoa muito importante na dança, é mesmo, é mesmo, é mesmo. A dança é mais importante para mim. Eu só faço parte um pouquinho. Na arte em geral, outro dia eu fiz, o meu convidado foi o Cícero, ele falou de você com tanta emoção, foi tão bonito de ver. Depois, quando você Ah, é um dá uma querido. olhada lá na live que eu fiz com ele, porque ele se Vou emocionou. fazer sim. A Bárbara está perguntando uma coisa aqui. O que você acha que devemos fazer? Fazer o quê, Bárbara? Em que sentido? Fazer o quê e fazer para quê? Para quem? Para alguma coisa? Para o quê, para quê, como? Vamos ver se ela responde. Mas vamos seguindo aqui. Você, atualmente, você está como professor em Ah, ela está ensaio. dizendo com a dança. Ah, a dança. O que a gente faz com a dança? Ih, O melhor que ela merece. é, Eu acho que o que nós podemos fazer com a dança, eu acho que tem que ser uma coisa que se inicia dentro de cada profissional, sim. né? Dentro de casa, né? O respeito ao que você faz, e assim vai o profissional, o professor, né? Respeitar, ensinar com maior respeito e qualidade, e assim vai se passando. O bailarino respeitar a sua arte,
não ser, não achar que tudo sabe tudo e que é o melhor e que você é dono de alguma coisa. Eu nunca fui dono do Bolshoi ou dono do Teatro Municipal. Eu só fiz parte dele, que me honra muito. Eu fui professor, eu estive professor, ensaiador, diretor. Eu não era isto, eu estive, né? Um momento de uma É passagem. uma passagem, né? Então, atualmente você está como professor ensaiador do estúdio do Tiago Soares e na Petit Dança. Como é que você está desenvolvendo isso nesse período de pandemia? Então, esse período de pandemia foi realmente assim uma grande loucura da nossa vida, né? É. Que vai ficar até meu filho de 7 anos de idade vai ficar para a história da vida dele fazer parte disto, né? É coisa que a gente jamais, nunca podemos imaginar, tá, né? Que pudesse um dia passar por isso, o mundo parar. Mas enfim, eu digo para você que eu consegui relativamente passar bem por isto, Uhum. graças a Deus. E por quê? É, graças a esse trabalho que nós fizemos online, né, na verdade, o estúdio do Tiago era para ter começado no início do ano e com a pandemia foi adiado isto, mas eu dava aulas online para o pessoal do estúdio do Tiago e dava online para os bailarinos que trabalham comigo, os alunos, bailarinos que fazem aula comigo na Petite Danse, e foram muito fiéis. Então, assim, é claro que houve uma redução de salário com esse problema todo, mas também o lado bom disso daí se houve, né? Na verdade, assim, tirando toda a tristeza da perda de pessoas, do problemas de perda de emprego, economia, mas eu tentei tirar algo de bom. Então, eu resolvi que quando aconteceu isto, e eu falei assim, apesar de estar aqui no meu escritório, da minha aula aqui com a Patrícia, eu quero sair melhor do que eu entrei. Uhum. Tanto eu quanto eu quero que os alunos e bailarinos também consigam crescer nesse período. Foi um desafio e foi um momento que eu pude também, como eu estava muito em casa, trabalhando em casa, estudar muito, Uhum. rever muitas coisas, estudar, relembrar coisas, né? É um momento de muitas lives, de muito tudo, então de você ouvir muitas coisas boas. É, então foi muito legal. E depois, em julho, eu comecei presencialmente no Tiago, Uhum. né? No estúdio Tiago. E estamos trabalhando até hoje. Graças a Deus não aconteceu nenhum problema de ninguém estar contaminado, de ninguém ter problema nenhum. E comecei a fazer um trabalho e, olha, em tão pouco tempo, em 2 meses de trabalho, consegui fazer um trabalho com uma turma maravilhosa, entende? Que até o Tiago fica encantado. Por ter uma metodologia, por ter acho que uma dádiva de Deus que me fez ter uma luz, saber falar, transmitir algo, entendeu? É, a, por toda a minha vivência, né? As, as minhas inquietações pelo mundo, né? Então, assim, e La Petit eu já trabalho já há algum tempo também com um grande trabalho, uma grande escola, que também me enche muito de orgulho trabalhar. E nesse momento dessa pandemia, eu acabei conhecendo muitas pessoas e pessoas e através do online. Então eu passei também a dar muitas aulas como coach, no Canadá, do Acre ao Rio Grande do Sul. Então assim, foi legal que eu conheci muita gente, É. sabe? Muita gente. Foi muito bom por esse lado. É interessante isso, porque eu relutei bastante com essa história de online, era muito difícil para mim, eu não estava conseguindo me encaixar nisso. E acabou que eu participei de um congresso internacional de dança. Eu nunca dei aula para 200 pessoas na minha vida, de várias partes do mundo. Eu achei aquilo, falei, meu Deus do céu, estou eu aqui, Não, 200 pessoas da Austrália, da África, da não sei aonde, não sei aonde. Eu achei isso assim muito interessante, foi bem interessante. Foi uma das coisas que eu no tenho. início foi difícil para mim também, porque ainda mais assim, eu não sou da era digital, Pois é. né? Eu estou conhecendo as coisas, né? Não, Então, imagina eu.
Então, aí, no início foi difícil, bem difícil, mas eu consegui, sabe, me encontrar um pouco nisso. E eu acho que esta é uma plataforma, é um trabalho que veio para ficar, eu acho. É, Não substitui, não não, substitui o presencial, mas para quem está lá longe, quer te conhecer, sim, o teu trabalho, sim. entendeu? Então, assim, dá para fazer um trabalho de barra e um pouquinho de centro, entende? Alguma coisa legal, construir um trabalho, né? E mas eu fiquei e depois eu gostei, eu curti. Hoje mesmo eu dei uma aula para um estúdio em Maricá, da Lídia, um grande abraço, beijo, que para vários alunos dela dentro da escola dela e eu online, É, mó barato também, entendeu? é muito interessante, né? E eu também estou percebendo uma outra coisa, a valorização da aula presencial. Aquilo que estava ficando meio que uma coisa mecânica, cresceu o valor Aham. da pessoa falar, nossa, mas eu estou sentindo falta da minha aula, né? Tem uma Sim. Aí mensagem só aí. vou mandar um beijo aqui para Elisângela Soares. Obrigado pelo carinho, pelas lindas palavras. Ô, Moema, claro, eu acho que essa pandemia fez a nós, pelo menos, não sei se a todos, mas é, valorizar muitas coisas que estavam se perdendo na Sim. sociedade, Uhum. né? É a família, é a Uhum. amizade, é a saudade, é a saudade do seu emprego, que às vezes você fica pau da vida, quer jogar tudo pro alto, entende? Da sua profissão. E, e essa saudade do presencial, é, o retorno foi difícil, porque as pessoas paradas muitos meses sem saltar, sem fazer, então você tem que ter um trabalho muito direcionado para que ninguém se machuque, mas as pessoas também valorizam isto muito hoje. Sim, sim. Agora, eu não posso deixar, porque a gente daqui a pouco já vai estar no encerramento, eu não posso deixar de, antes de qualquer outra coisa, te cumprimentar de coração pela comissão de frente do ano do Salgueiro, que me emocionou muito, 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 Ah, obrigado, obrigado, Moema. muito. Eu não tive o prazer, infelizmente, de ver ao vivo, mas eu vi várias vezes vídeo e fiquei muito emocionada. Então, eu não queria perder essa oportunidade de dizer para você que olha, eu tive momentos de emoção muito grande ali com aquela comissão de frente. E eu gostaria que Deixa eu você mandar um falasse beijo. um pouquinho dessa, Vou dessa, falar. dessa vivência Só, sua. só queria mandar um beijo aqui para Ítana, lá da Bahia, que está aqui nos prestigiando. Beijo. É um lugar que eu ia fazer um trabalho, com a pandemia acabei não indo, né? Mas a gente vai, né? Se Deus quiser, eu vou. Bom, carnaval é uma paixão também minha, né? Eu me apaixonei trabalhando. Eu já gostava de carnaval, né? Então, depois trabalhando, existe uma paixão como artista, que é uma cobrança, é uma cobrança exorbitante. Você não tem ideia do que você é cobrado. Você é idolatrado e você é cobrado mais do que um jogador quando perde um pênalti, entende? Você só tem uma flecha para acertar de 1.000 metros lá na mosca, senão tu tá ferrado, né? Mas enfim, foi um trabalho prazeroso, um trabalho de muita árduo, trabalhei muito. Teve um dia que eu trabalhei, que eu trouxe uma pessoa de São Paulo para me ajudar, não na composição, porque tudo quem escolheu fui eu, quem criei fui eu, quem busquei os profissionais fui eu. E a escola, graças a Deus, ao presidente, ao carnavalesco Alex de Souza, abraçou a ideia e bancou tudo isto, né? Mas eu trabalhei um dia de 9 da noite às 6 da manhã direto Nossa, com esse profissional. Saiu o dia já estava de manhã, fui tomar café na rua, né? Então é um trabalho muito árduo, muito difícil, mas
É a é uma parte é uma parte da nossa arte que nós, na dança, não somos tão valorizados como nós temos este carnaval que faz tudo isso pelo artista. Te projeta, ou te marreta, mas te projeta também, né? Te dá, e dá oportunidades para muitos profissionais da dança, não só coreógrafo, como bailarino, como escultor, etc. E tal. Muitas pessoas não entendem o que é o carnaval no Rio de Janeiro. Eu até queria deixar aqui dizer que o carnaval é um entretenimento que dá um retorno econômico para a cidade do Rio de Janeiro, dá emprego direto e indireto para muitos profissionais e famílias do Rio de Janeiro, sim, né? É maravilhoso. sim. Eu sou apaixonada, sempre fui. Inclusive, eu lá atrás, né, não tinha nem sambódromo ainda, eu tinha meus 18, 19 anos, eu desfilava na Salgueiro. Então, Ah, eu sempre convivi muito por causa do Pamplona e eu vivia muito ali aquela realidade de desfile. Gosto muito, 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 muito. Eu sou apaixonada pela estrutura da escola de samba. Eu acho sim, é uma fábrica de sonhos com uma muito. estrutura que poucos conhecem, Uhum. entendeu? É, ao Bruno Mel, beijo para você, te amo também. Eu estou esse ano na Tijuca, Aham, na sim. Unidos da Tijuca, né, no Eu Fernando Horta. acompanho, acompanho. E como é que vai ser 2021? Olha, ainda não sei. Incógnita. Incógnita. Eu tô, eu tô torcendo para que tenhamos carnaval ano que vem. Claro que já foi decidido pelas escolas que não haverá em fevereiro, né? É Sim. impossível, Uhum. por N razões. Mas eu estou torcendo para que seja mais para frente, porque é aquilo que eu falei, nós artistas ficamos impedidos de trabalhar. É, eu tenho ainda, né, correr atrás dos meus trabalhos na dança, mas tem muita gente que vive só disto. É, Então, assim, se não tem, são mais famílias que passam necessidades, mais artistas também que passam necessidade. E isso é muito triste, né? Então, eu estou torcendo para que é. Vamos, tenhamos. vamos ver se acontece, né, alguma coisa para poder ajudar. Eu acredito que vai ter. Eu tenho fé e acredito que sim, entende? Com muita responsabilidade por parte das escolas da Liesa, mas que acho que vamos ter sim. Acho que teremos. Bom, estamos chegando ao final. Eu quero deixar. Já? Já, rapaz, já. Eu quero deixar o espaço para você se despedir das pessoas que aí estão, ver o que você ainda quer deixar de registro. Ainda temos um tempo. Aham. Bom, primeiro, volto a agradecer você, Moema, que, como você disse, nos conhecemos no Teatro Municipal, através da Bárbara, nossa querida Bárbara, né, essa excelente profissional que esteve ali ao meu lado, Uhum. né, aguentamos juntos ali. E foi um grande prazer na época, né, uma admiração. Eu nunca a conheci na época de perto, né, antes do seu trabalho, Uhum. mas espiritualmente, né, foi muito bom conhecer. E eu senti uma grande energia muito boa, do bem, né, que isso é muito bom. E eu queria deixar para todos, primeiro, assim, uma grande saudação a todos que passaram por aqui. Mas eu queria, sinceramente, se eu posso deixar alguma coisa, eu queria dizer assim, que vamos aproveitar esse momento ainda que estamos passando para fazer uma grande reflexão de nossas vidas como profissional, sabe? Saber entender as necessidades de cada profissional em sua área em melhorar-se para ajudar tanta gente que precisa de informação, né? E levar com muito paixão, honestidade, né? Carinho, claro, com cobrança também, mas dentro de uma razão, e sermos honestos conosco, com a família, com a vida, com os amigos. Acho que é isso, e só tenho a dizer agradecer a Deus
por tudo que eu tenho, por todas as pessoas, por esse momento aqui, que estamos aqui hoje, né? Falar um pouco da minha arte, da minha vida, ter pessoas que admiram, que gostam, isso eu só tenho a agradecer, né? E só tenho a dizer muito obrigado, Muito né? obrigada a todos, obrigado a você, gratidão, e que a gente consiga tocar o barco para frente com arte, com dança na vida. Com certeza nós vamos, porque nós, da sociedade no geral, o povo brasileiro em especial, os artistas, tropeça dali, tropeça de cá, mas vamos nos levantar e vamos ser melhores, tenho certeza disso. Sim, certamente que sim. Boa noite, meu querido. Um Boa beijo para noite, obrigado, Mônica. Obrigado.